João. Então eu já peço para vocês abrirem a primeira carta de João. As crianças, sim, as crianças. Acompanhe a Kézia. Nesse mês nós estamos terminando a primeira carta de João. Próximo domingo deverá ser a última ministração. O pastor Leandro deve estar conosco no próximo domingo. E nós vimos, em relação à carta de João, que a tradição cristã informa que João deixou Jerusalém aproximadamente no ano 70, logo depois da destruição do templo, e foi para uma cidade chamada Éfeso. E lá ele escreveu as 3 cartas de João, escreveu o Apocalipse. Antes disso ele escreveu o Evangelho, mas ele escreveu já quando idoso. Ele foi o último apóstolo de Jesus Cristo. E nessa carta ele escreve para as igrejas que estavam sendo ameaçadas pelo mundanismo, nada a ver com os dias atuais, não é mesmo? E pelo gnosticismo, que criam que a matéria, ela por si era má. E sendo assim, Jesus Cristo, Deus, não poderia ter sido feito homem. Eles questionavam a humanidade de Cristo. E João escreveu essa carta para essas igrejas, e ele transmite nessa igreja o quê? Que Deus é luz e os filhos devem andar diante da luz em integridade diante da luz. Que Deus é vida e os filhos devem estar convictos da vida eterna. E que Deus é amor e os filhos devem manifestar amor uns pelos outros. Ou seja, comunhão. Se você, nós não estivermos em comunhão com o próximo, com aquele irmão da igreja ou uma pessoa da família, alguma coisa está errada. Porque a palavra, ela se resume, como Paulo fala em Gálatas, em amar o próximo. Só isso, não é mesmo? E como amar ao próximo? Como fazer com que muitas vezes amar aquela pessoa que nos faz mal, que nos quer mal, que nos coloca muitas vezes em situações difíceis? Lendo aqui, 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O tema dessa mensagem: andar assim como ele andou. É possível, irmãos? Nós temos uma grande dívida em relação ao Pai, Ele morreu na cruz por nós. E por mais que nós façamos, nós nunca seremos merecedores desse sacrifício. Imagina uma pessoa que você deve a ela um grande favor. Ela te ajudou, te ajudou a pagar uma dívida, pagou uma dívida, você se sente devedor a ela. Agora, imagine em relação a Cristo. Como é que eu posso andar como Ele andou, para eu poder me achar merecedor, ou poder pelo menos ter uma chance de pagar essa dívida? Impossível, irmãos? Quando nós pensamos na experiência cristã, nós vemos que essa dívida ela é impagável. Pagar tudo aquilo que Cristo fez por nós, e isso é simplesmente impossível. Mas o texto diz: aquele que permanece nele deve andar assim como ele andou. Como fazer isso? Se nós vemos aqui um pouquinho antes, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade.
Nós podemos aqui ler como guardar o mandamento, obedecer, né? Você lê a instrução, obedecer. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele anda. Essa é a mensagem, esse é o tema da pregação hoje. A primeira palavra que a gente pode destacar nesse texto aqui, irmãos, é a palavra de advogado. O que é um advogado? Um advogado é aquele que defende a causa do outro, de uma terceira pessoa. Aqui no original, ele está com a palavra parácliton, né, que tem dois significados. O primeiro significado como consolador, ou seja, Jesus é alguém que consola defendendo um caso, como nós conhecemos a palavra advogado, defender um caso. O consolo que Jesus Cristo nos oferece, portanto, não é apenas um tapinha nos ombros dizendo, continua aí que você vai conseguir. O consolo que Jesus Cristo nos oferece é algo muito maior. Imagina você tendo que consolar uma pessoa que perdeu um ente querido, por exemplo, ou uma pessoa que passou por uma grande, ou está passando por uma grande crise financeira. Muitas vezes nós nos achamos incapacitados para fazer isso, né? Mas nós temos dentro de nós o Consolador, aquele que nos capacita, aquele que nos ajuda, não só quando nós estamos passando dificuldades, mas quando pessoas que estão à nossa volta estão passando dificuldades. O segundo significado para paráclito é aquele que é chamado para estar do seu lado. É alguém que está ali te apoiando e dando todas as forças. Uma vez o Leandro, pregando sobre isso, ele chamou o Espírito Santo, alguém lembra? Do quê? Pau para toda obra, né? Ou seja, aquela pessoa que está dentro de você, que está junto com você em todas e qualquer situação. Nossas traduções erroneamente colocam apenas a palavra de consolador, mas não, ele é aquele que está junto também. Quando você se vê em momentos difíceis, de desânimo, de desamparo, até você precisa lembrar que tem um advogado, e que nesse sentido é alguém que está do seu lado, alguém que está te encorajando. Uma coisa, nós sabemos isso, e eu tenho certeza aqui que todos aqui sabem. A outra é você realmente se colocar diante desse Pai no momento de luta, no momento onde você está se sentindo muito mal, e você receber o encorajamento. Ele é aquele que, se você cair, ele não te deixa prostrado, ele vai te dar a mão para você levantar. Ele é aquele que a palavra diz que, se você olhar aos montes, é de lá que vem o socorro. É aquele que não vai deixar seu pé vacilar. É aquele que vai estar junto de você e que ele não dormita. Irmãos, isso não são palavras apenas. Se a gente não trouxer o que está aqui para dentro de nós, vai ser difícil a gente passar todas essas tribulações que nós estamos passando hoje no mundo. Uma pessoa que pega um caminhão, e atropela dezenas de pessoas, matando dezenas de pessoas, pessoas que matam por simples prazer, muitas vezes, pessoas que roubam, a corrupção. Como que nós cristãos, nós vamos viver num mundo como esse e ainda assim caminhar como ele andou? Como? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quando nós amamos as pessoas e oferecemos o melhor a elas, porque logicamente nós a amamos, nós tentamos ajudá-la, nós tentamos consolá-la, mas muitas vezes, ou isso pode acontecer, de você não receber a mesma coisa. Você pode estar ajudando uma pessoa, e essa pessoa pode estar te apunhalando pelas costas.
E aí, como viver, como andar como ele andou numa situação como essa, onde você é traído, como uma esposa cujo marido atrai, como que ela vai andar como Jesus andou nessa situação? Como um filho cujo pai não se interessa por ele pode andar como Jesus andou? Jesus Cristo passou por isso também, não é mesmo? Ele foi traído, né? Ele sofreu todo tipo de agressões físicas, verbais. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. A segunda palavra que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, ele está no verso 2. Essa palavra chama-se propiciação. Ele é um termo característico da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. O que é a propiciação? O que significa essa palavra? Um autor americano, Dodd, coloca da seguinte maneira: é como se isso fosse um desinfetante. Deus desinfeta as nossas vidas. No texto, quando nós lemos esse texto que está em João, ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo. O judeu ele tinha uma festa, a festa mais famosa, que é o Yom Kippur, que é a festa que é o dia do perdão. Nesse dia do perdão eram imolados animais, e esses animais, o sacrifício desses animais serviam para expiar o pecado do povo. E ali eles pegavam dois cordeiros, um que era o cordeiro ou o bode expiatório e o bode que seria sacrificado, o que seria imolado, e o bode emissário. O imolado, o sangue daquele bode, depois ele era jogado em cima do outro, aquele bode que era sacrificado, ele virava tudo ali no templo, eles não perdiam nada, né? Os animais que eram sacrificados depois serviam para o próprio alimento das pessoas que ali trabalhavam no templo, ou seja, virava o nosso tradicional churrasco, né? E o sangue daquele animal, ele era colocado sobre o outro animal, que era o bode emissário. E esse bode emissário, ele era solto, significando dele levar todo o pecado do povo. O problema é que muitas vezes esse bode voltava, né? E daí o termo bode expiatório, é o bode que levava o pecado de outros, né? E o que nós conhecemos como bode expiatório? Uma pessoa que leva a culpa de outra pessoa gratuitamente, sem ter nada a ver com o caso, né? Então, nós temos aí o que? Jesus fez isso, né? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele nos purificou do pecado, expiou, foi sacrificado, e a ira de Deus foi aplacada. Agora imagina que eu tenha com você uma grande dívida, e nessa dívida nós não conseguimos acertar, e isso vai parar no tribunal. E no tribunal eu sou condenado a pagar para você essa grande dívida. Eu pergunto, mesmo eu pagando a dívida para você, você vai me convidar para tomar um café depois? Para estarmos juntos, para almoçarmos, para conversarmos? Dificilmente, né? Jesus fez isso. Propiciação. Ele propiciou, ele não só pagou o seu pecado e o meu pecado, ele não só expiou, como ele propiciou a nossa amizade com Deus. Ele afastou a ira divina contra as nossas vidas e propiciou o quê? Um relacionamento com o Pai. Um relacionamento de filho para com o Pai. Foi isso que Jesus fez por nós. É isso que significa propiciação. Jesus, além de pagar a dívida, de expiar, também ele propiciou, tomou Deus propício. Nossa primeira lição do discipulado não só tornou Deus propício, como nos deu a vida eterna, né? Aqueles que fizeram o discipulado básico na primeira lição, nós temos que guardar um texto
que é o primeiro, que faz parte do capítulo da carta de João, 1 João 5, 11 e 12, né? Que diz o seguinte: o testemunho é esse, que Deus te deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E assim, foi tão, eu acho que eu já falei isso para os irmãos, né? Mas no discipulado da minha mãe foi assim tão maravilhoso, né? Porque ela é uma senhora já dos seus 80 e poucos anos, católica. Mas se você chegar para ela, Dona Hilda, e perguntar: Dona Hilda, a senhora vai ser salva? Ela vai falar: eu vou ser salva. Mas por quê? Porque eu tenho Jesus Cristo. E quem que falou para a senhora tudo isso, que a senhora tem Jesus Cristo e vai ser salva? Deus, através da palavra. Ela vai falar isso. E a salvação vem pelo quê? Por obras? Pela sua patente religiosa, se você é evangélico, católico, espírita, salvação vem pela fé. Não é mesmo, irmãos? E isso é maravilhoso. Por isso que Deus nos dá esse instrumento aqui de discipulado, para fazer com que você saia com um amigo, que saia com um familiar, para tomar um café com ele e converse sobre a Bíblia, converse sobre Deus. Pergunte para ele: se você morrer amanhã, para onde você vai? Irmãos, nós somos chamados para isso, andar como ele andou, e ele nos designou para nós fazermos isso, para levarmos a mensagem de salvação e de vida eterna para outras pessoas, porque se essas pessoas não receberem essa mensagem, elas vão ter morte eterna. Um pouquinho mais adiante, no versículo 27, aqui no capítulo 2 da primeira carta de João mesmo: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Todos localizados? 1 João 2, 27. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Aqui nós temos um outro termo, no verso 27. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Andar como ele andou. Nós temos um advogado, que ele não é só consolador, mas ele também está junto com você. Estamos juntos? Estamos juntos, irmãos? Então, esse Espírito Santo está junto com você. Segundo, ele propiciou os seus pecados. Ele permite que você agora tenha contato com Deus diretamente, sem a necessidade de um intermediário, sem a necessidade de um templo físico, sem a necessidade de um líder religioso. Você pode acessar direto, porque Jesus Cristo propiciou isso a você. E agora nós temos um outro termo aqui, que te capacita, que me capacita a andar como ele andou. Esse termo chama-se unção. E se a gente for ver de onde surgiu esse termo, ele surgiu lá na antiga aliança também. Vamos lá. Êxodo 29:7. Não precisa abrir, eu vou ler, só para nós ganharmos tempo. Deus havia instruído a nação de Israel por meio de Moisés que os sacerdotes deviam ser ungidos. E está lá: então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Então todos os sacerdotes do templo no Antigo Testamento, eles eram ungidos. E como que eles eram ungidos? Através do óleo. Amém? Os reis também foram ungidos, e através, por exemplo, o rei Saul e logo em seguida o rei Davi, eles foram ungidos pelo último juiz e pelo profeta Samuel. E como que aconteceu isso? Está lá em 1 Samuel 16, 3, 12 a 13. Está escrito o seguinte: eu te mostrarei o que hás de fazer,
e une-me-ás a quem eu te designar. Quando Samuel viu a Davi, o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois é ele, este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, irmãos, se nós vamos ver o conceito de unção no Antigo Testamento, ele tinha o propósito de determinar que homens tivessem tarefas específicas, ou tarefa do sacerdócio, ou tarefa de ser um rei, ou a tarefa de ser o próprio profeta. Os profetas também eram ungidos. Então, os reis deveriam reinar sob a direção de Deus, os profetas deveriam ser porta-vozes da mensagem de Deus, com o objetivo de anunciarem todo o desígnio e conselho dos lábios do Senhor. A unção do Espírito de Deus era concedida com duas funções principais. Primeiro, designar a função, rei, sacerdote, profeta, e segundo, capacitar. Então, a unção, ela tinha o sinônimo de determinar e capacitar, designar e capacitar, ok? Importante lembrar que no Antigo Testamento a presença do Espírito Santo não era permanente. O Espírito Santo vinha para capacitar ou para designar, mas ele não permanecia sempre. Ao contrário da Nova Aliança. Nós estamos na Antiga ou na Nova Aliança, irmãos? Se nós estamos na Nova Aliança, o Espírito Santo, ele habita em você permanentemente. Tudo bem? Amém? Isso é muito importante a gente lembrar disso. Deus então nos mostra o seguinte, que quando o seu Espírito age na vida dos homens, ele leva os homens a um nível acima daqueles que eles já estavam. Certo? Davi, ele era o quê? Ele era lá um cuidador de ovelhas, ele passou a ser um rei, através do quê? Da unção. Então, acima. E qualidades humanas poderiam levar, assim, uma capacitação sobrenatural. O próprio Messias é conhecido como ungido, ele tinha uma capacitação sobrenatural. João quer nos ensinar assim, aqui, que todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, receberam a unção de Deus, receberam a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas, instantaneamente no momento em que você aceitou Jesus Cristo. E isso precisou ser feito com óleo. Foi derramado óleo para você aceitar Jesus Cristo e ser ungido. João queria que esses leitores, lembra? João está escrevendo essa carta para os leitores de uma igreja em Éfeso, na década de 90. João queria que esses leitores, que a sua audiência, que era a sua audiência original, pudessem entender que eles tinham a unção de Deus para o que pudessem enfrentar, até falsos ensinos, daqueles mestres sectários que influenciavam ou que buscavam influenciar a igreja de Éfeso. Olha só que interessante, irmãos. Os líderes daquelas seitas, eles costumavam dizer que eles tinham uma iluminação especial, eles eram ungidos, que gozavam de um conhecimento sobremodo elevado e tratavam os demais cristãos como sendo ignorantes e pessoas de visão curta. Muitas vezes nós temos isso, nós vivenciamos isso, e tem igrejas que vivenciam isso, né? Pessoas que para assumir uma posição, elas são ungidas, né? Até nós estávamos brincando ontem, nós estávamos indo lá para o curso lá no mestrado, e o Matias pregou a semana passada aí, né? E ele me usou como exemplo lá, como eu, uma pessoa, foi ilustração, né, Matias? Não foi verdade aquilo lá. Que eu chego atrasado lá nos compromissos, né? Aí o Joaquim falou assim: ai daquele que mexe com o ungido do Senhor, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. Irmãos, contexto da antiga aliança, nós estamos na nova aliança, todos vocês são ungidos pelo Espírito Santo. Todos vocês são sacerdotes, né? Todos vocês são embaixadores e ministros de Cristo. Não é a pessoa que está aqui na frente, não. Essa pessoa que está aqui na frente não é nada especial. O que mais especial que nós devemos ter, eu falei isso para os irmãos, é termos a identidade de filho de Deus, e não de
pastor, apóstolo, né? A gente vê muito por aí, alta patente. Não, filho de Deus. Todos os filhos de Deus são ungidos e recebem uma designação especial e recebem uma capacitação especial. Você recebe a capacitação de fazer coisas extraordinárias, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E muitas vezes nós entristecemos o Espírito porque nós não reconhecemos essa capacitação dele em nós. Não reconhecemos. Nós ficamos acomodados, nós ficamos... como diria lá em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis, né? Não fique conformado com a sua situação. Se a sua situação não está boa, se o seu relacionamento familiar não está legal, se a sua saúde não está boa, se você está desempregado, se você está com uma crise conjugal, não se conforme com isso. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que é aquele que está junto com você, que te consola, que te anima, que te encoraja e que te tira dessa situação. Nós temos que ter essa consciência, irmãos, porque senão a gente vai ser... Nós não vamos fazer a diferença. Deus chamou você para fazer a diferença e não para ser mais um. Fazer a diferença nele. Assim você vai caminhar como ele andou. Assim você vai caminhar como ele andou. Então a unção de Deus, o que quer dizer a unção de Deus? É Deus conosco, Emmanuel. E entenda aí, a ação do Espírito de Deus em nossas vidas nos guiará a toda a verdade, nos levará a um crescimento espiritual. O que Deus tem para as nossas vidas é algo extremamente sobrenatural. Extremamente sobrenatural e não apenas supernatural. Porém, não podemos confundir isso com a prática mística no sentido negativo da palavra. A ação de Deus nos guia à verdade, e essa verdade é absoluta, irmãos. É a palavra de Deus, é a verdade absoluta, é aquela que tem o Espírito de Deus, tem a unção de Deus, e portanto ele se aproxima da palavra de Deus e não se afasta dessa palavra. Amém? Continuando aqui na primeira carta de João, andar como ele andou, é possível, irmãos? É possível. E ele nos chama aqui, no início do capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. A Mônica leu aqui na introdução do culto, leu o capítulo 1 de João, que foi escrito pelo mesmo autor da primeira carta de João. E ela leu que Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Poder, irmãos, esse poder é dado pelo Espírito Santo que habita em você. Não deixe de reconhecer isso. Se você está mal, entre em contato com Ele urgente, né? Se você não está bem, tenha uma comunicação com esse Espírito Santo, porque Ele te deu o poder de ser filho. Vede que grande amor que tem concedido o Pai, o amor de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mesmo não sendo merecedores, irmãos, mesmo sendo pecadores, nós recebemos a identidade de filhos. Uma das coisas mais belas da experiência cristã é exatamente isso, ser filho de Deus. Mas nós precisamos entender que, embora ser filho de Deus por si só já seja algo grandioso, não é o fim de todas as coisas. Existe algo ainda no futuro, algo que ainda está adiante, está por vir, que é ainda maior. Lendo aqui de novo, ambos agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele. Tá? Isso é muito maior. Além de você receber o título, a identidade de filho de Deus, nós estamos, você e eu, nós estamos caminhando para quando Ele se manifestar, de nós sermos semelhantes a Ele. Amém?
Jesus não é apenas nosso modelo e nosso exemplo a ser seguido, mas Jesus é o nosso destino. E aqui continua o texto, no verso 3: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Nós, como cristãos, nós não podemos ser pessoas que aceitem o erro, que convivam com o erro, que convivam. Até o Ed Cole, por sombridade, ele fala o seguinte, que nós, evangélicos, cristãos, religiosos, muitas vezes nós optamos em chamar o pecado de problema. Por quê? O pecado é muito duro, não dá para conviver com o pecado, mas o problema, as pessoas convivem com o problema. Eu estou com um pequeno problema, estou devendo para o irmão, eu estou com um pequeno problema, eu estou com um caso extraconjugal. Problemas. Não são pecados. E a igreja vai convivendo com pessoas com problemas. E essas pessoas com problemas vão contaminando o ambiente. E essas pessoas não andam na luz. Essas pessoas não permanecem em Cristo. Por quê? Porque elas não resolvem seus problemas. Elas não aplicam aquilo que Deus ensinou. Arrependa-se. Arrependa-se. Então, se Jesus Cristo é puro, Ele não quer que nós convivamos com esses problemas, mas que nós o resolvamos. E Ele dá e nos capacita a fazermos isso. O Espírito Santo te capacita a resolver problemas. Você é um resolvedor de problemas. Você não foi criado por Deus para criar problemas. Você foi feito para resolvê-los. Faz sentido? Sim ou não? Você, como filho de Deus, você tem o poder do Espírito Santo habitando em você. Ele te capacita a quê? Ser um resolvedor de problemas. Continuando aqui, para nós terminarmos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. João também escreveu o Evangelho no capítulo 15, que fala que nós somos como ramos ligados à videira, e a videira é Jesus Cristo. Se nós estamos em Jesus Cristo, nós estamos nele. Se nós estamos nele, nós não vivemos pecando. Se nós não vivemos pecando, nós andamos como Ele andou. Se nós andamos como Ele andou, nós geramos frutos para a vida eterna. É fácil? Não, nós não somos capazes de fazermos isso. O Matias pregou no domingo passado sobre isso. Nós não somos capazes, nós somos extremamente falhos. Nós falhamos, nós pecamos todos os dias. Mas o que Deus quer é que nós não queiramos continuar assim. Quando nós temos o Espírito Santo, Deus quer destacar, quer te destacar, assim como Ele fez com Davi. Ele te chama de filho de Deus, Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá as condições, Ele te dá todas as condições para você sair do lugar comum, para você não se conformar com todas as coisas, para você não se conformar com o pecado, com os problemas, com as dificuldades. Ele quer te ajudar. Só que Ele só pode te ajudar a partir do momento que você, em sinceridade de coração, pedir para Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por conta do diabo, nós vivemos esse mundo caído, irmãos, todo cheio de injustiças, mazelas. E quando a gente assiste jornais e vê famílias desesperadas, com tanta desgraça que acontece, tudo isso é resultado do pecado e das obras de Satanás. Mas Jesus veio para destruir essas obras. Não se conforme com isso. Ore, perceba, creia. Continuando, todo aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos quem? Os filhos de Deus.
E os filhos do diabo, todo aquele que não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, repetindo, filhos do diabo, todo aquele que não procede de Deus e aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que eu disse desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que Caim assassinou Abel? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, amar é uma escolha e Deus te capacita a amar. Deus te deu ferramentas para amar. Como Caim, ele era do maligno e demonstrou que não amava. Como que Caim fez isso? De uma forma muito bem simples, que todos nós conhecemos. Ele simplesmente colocou seus interesses à frente do interesse do próximo. Simplesmente fez isso, só isso. Viva num mundo egocêntrico, viva num mundo onde você só pensa nas suas necessidades e você vai estar fazendo como Caim fez. Quando nós colocamos os nossos interesses, as nossas prioridades, as nossas agendas à frente daqueles que estão ao nosso redor, quando a nossa opinião ela é mais importante que a dos outros, quando o nosso ponto de vista tem de sair, custe o que custar, nós estamos agindo como Caim. Quando não temos a disposição de oferecer perdão quando ofendidos, quando não temos a coragem de darmos o braço a torcer, isso é chamado de orgulho, né? Orgulho precede a ruína. Quando nós não estamos dispostos a abrirmos mão de alguma coisa que o benefício da causa de Cristo, pelo benefício da causa de Cristo, nós estamos agindo como Caim. A sentença é muito séria, porque o resultado do texto é que Caim pertence ao maligno. Irmãos, vamos dar frutos para a vida eterna. Andar como ele andou. João não está falando de perfeição. Ele quer que nós coloquemos nosso alvo, um alvo mais elevado. Pense alto, busque a excelência. Que padrão que você deseja para você? Quando Isaías fala, né? E subirão como asas. Subirão com asas e correrão, não sei.